Olá a todos, o meu nome é Clara Novaes, sou nutricionista, e queria começar por agradecer o convite para poder estar aqui presente hoje para abordar este tema da alimentação escolar, mas concretamente os lanches escolares que devem ser sem dúvida saudáveis e seguros, e espero que esta sessão ajude nesse sentido. Fazendo uma nota biográfica, sou licenciada em Ciências da Nutrição, atualmente a frequentar o mestrado em Nutrição Comunitária e Saúde Pública e também membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas. Esta área da alimentação coletiva e nutrição comunitária, nomeadamente no contexto escolar, são duas áreas do meu interesse e por isso, sem dúvida que para mim é um prazer hoje poder, de certa forma, abordar este tema com os encarregados de educação. De facto, é em casa o local onde os alunos criam os seus primeiros hábitos alimentares e, portanto, tem uma grande influência na sua educação alimentar, mas também na escola, através das refeições do almoço e da oferta alimentar que depois as crianças têm acesso, acabam também por se desenvolver novos hábitos e novas experiências e, portanto, sendo este um local onde as crianças passam grande parte do seu dia e realizam 2 a 3 refeições diárias, importa aqui que se estabeleça especial atenção nestes dois locais que influenciam bastante. Além disso, não só a oferta alimentar e o ambiente a que as crianças estão sujeitos, mas também os seus modelos influenciam muito os hábitos alimentares. E aqui estamos a incluir tanto os pais ou familiares, os professores ou os adultos com que as crianças convivem na escola e no seu dia-a-dia, isto porque para eles acabam por ser um exemplo, assim como noutras áreas do saber, as crianças aprendem muito através da observação e dos exemplos que lhes transmitem e não só na transmissão de conhecimentos. Por isso é fundamental que a alimentação obedeça a alguns princípios, nomeadamente os princípios de uma alimentação mediterrânica. Temos aqui a roda que inclui já muitos deste princípio, e deve ser de facto saudável, ou seja, completa, incluindo alimentos de todos os grupos, equilibrada, porque os grupos têm diferentes proporções e, portanto, as quantidades que devemos comer são diferentes, e variada, ou seja, variar dentro de cada grupo nos alimentos que se ingerem. Os alimentos a incluir. Temos aqui uma regra fundamental, que é incluir pelo menos 2 destes grupos de alimentos aqui presentes, porque eles têm funções diferentes, idealmente incluir um alimento de cada grupo, porque de facto assim vamos potenciar a absorção de nutrientes. Não esquecer também da água, que é bastante importante incluir ao longo do dia. Temos aqui também um semáforo que eu julgo que ajuda bastante a compreender e a diferenciar os diversos alimentos que temos disponíveis no mercado. Este semáforo está disponível no Guia Alimentar para Lanches Escolares Saudáveis da Direção-Geral de Saúde do ano passado, que convido também a visitarem, porque acaba de fazer aqui uma distinção de quais são os alimentos então que devemos incluir no lanche. De quantidades, embora haja literatura que defenda que não haja grandes diferenças entre a pré-escolar e o primeiro ciclo, o certo é que as crianças têm idades diferentes e também há aqui uma fase de transição, e o próprio dia-a-dia da criança pode influenciar. Portanto, aqui as quantidades são uma média, não é? São genéricas, para que vos possa auxiliar na compreensão dos diferentes grupos de alimentos e das diferentes quantidades. Em baixo temos aqui também uma tabela que julgo ser muito útil, que tem a quantidade de ingestão de água que as crianças devem beber por litro por dia, em função da idade e também em função do sexo feminino e sexo masculino. Temos aqui o total das quantidades e neste âmbito o município de Estarreja desenvolveu então um vídeo sobre os lanches escolares que penso que irá ajudar e apresentar este tema de uma forma mais dinâmica, e foi especialmente dirigido para os encarregados de educação. Olá a todos! Vamos falar sobre a importância dos lanches escolares e como podemos criar uma lancheira saudável e segura. Os lanches são refeições intercalares que ajudam a distribuir melhor a energia e nutrientes que as crianças precisam durante o dia, contribuindo assim para a sua concentração e o seu crescimento saudável. Uma dica essencial é planear e preparar os lanches em casa. É mais prático e económico. Não use os alimentos como uma recompensa. Por exemplo, se comeres fruta, podes comer gelado, pois irá transmitir a ideia de que a fruta é um mau alimento.
Estes são os 3 grupos de alimentos que devem fazer parte do lanche. O grupo do pão e cereais, que fornece energia, fruta e hortícolas, que regulam as células, e o grupo do leite e derivados, que têm função construtora, como por exemplo o cálcio na formação dos ossos. Não esquecer também de levar a garrafa reutilizável para as crianças beberem água ao longo do dia. Os doces e os salgadinhos não devem ser levados para a escola, nem fazer parte da alimentação diária. Não são proibidos, mas devem ser reservados para os dias de festa. Com os 3 grupos de alimentos conseguimos fazer várias opções de lanche. Aqui temos exemplos para a pré-escolar. Nestas idades, o grupo dos laticínios é muito importante, por isso o lanche deve incluir sempre iogurte natural e leite. A partir do primeiro ciclo, as quantidades já se podem aproximar desde um adulto. Incluímos o iogurte líquido e o pacote de leite. O ideal é que o lanche inclua os 3 grupos, pão, leite e fruta, sobretudo no lanche da tarde, que é quando há um longo período de tempo entre o almoço e jantar e por isso deve ser mais reforçado. Use uma lancheira térmica e impermeável. Coloque os alimentos frios apenas antes de sair de casa. Selecione uma opção para cada lanche, nas quantidades adequadas para que a criança não tenha muitas opções diferentes ou coma em excesso. Como os lanches não têm que ser sempre iguais, deixamos aqui algumas sugestões saudáveis para poderem variar nos lanches dos vossos educandos.